E aí, viajantes do YouTube, tudo bem com vocês? Você conhece a Chapada dos Veadeiros? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 4 no Mundo. Meu nome é Danilo, se você ainda não nos conhece. Eu, junto com a minha esposa, minha filha e nossa cachorrinha, nós somos do projeto 4 no Mundo. Nós estamos dando uma volta pelo Brasil e o nosso objetivo aqui nessa jornada é de aprender o máximo possível e tentar compartilhar com vocês tudo que for novidade pra gente nessa experiência. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco informal. Eu quero falar um pouco sobre a nossa experiência de 7 semanas morando na Chapada dos Veadeiros. Foi uma época muito legal, que eu me recordo com bastante saudade quando eu me lembro, já vai fazer um ano que a gente esteve lá. Eu acabei não gravando nenhum vídeo sobre isso na época, porque o YouTube acaba que dá uma desmotivada, porque dá bastante trabalho criar conteúdo aqui e acaba não alcançando tanta gente de forma orgânica, então a gente acabou deixando, tinha outros projetos na fila e a gente acabou dando prioridade para outras coisas. Mas alguns amigos me perguntaram nesse um ano sobre a Chapada dos Veadeiros, tinham dúvidas sobre isso, e agora que eu resolvi retomar o canal, então eu quero falar um pouco sobre isso aqui de uma forma, vai ser de uma forma visão geral, mas eu quero abranger um pouco dos assuntos que são mais perguntados pra gente. Então, se você está assistindo esse vídeo, saiba que essas dicas que eu estou compartilhando aqui são dicas que eu daria para um amigo meu que me perguntasse sobre a Chapada dos Veadeiros. Então, se sinta como um amigo e eu espero que essas dicas sejam úteis para você quando você for conhecer ou voltar à Chapada dos Veadeiros. Bom, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês a minha história com a Chapada dos Veadeiros. Há uns 12 anos atrás, eu conheci uma pessoa que morava em Cavalcante e ela falava sobre as belezas do lugar, da cidade que ele morava. Só que nessa época ainda não existia Instagram, eu acho, e também não tinha muita informação. A única coisa que eu achava sobre Cavalcante era algumas fotos sobre a Santa Bárbara. Eu nutri um desejo muito grande de conhecer a Chapada por 6 anos da minha vida e nunca tinha ido lá. Eu fui só a primeira vez em 2016 com a minha esposa. A gente acabou conhecendo a Santa Bárbara. Foi uma época bem diferente da Santa Bárbara, ainda bem menos explorada. A gente foi na Ponte de Pedra e também algumas outras coisas que tinha na região. A gente foi em Cavalcante 3 dias. Depois disso eu voltei em Alto Paraíso e voltei em São Jorge algumas vezes. Mas nesse vídeo específico eu quero falar sobre as 7 semanas que a gente passou lá em julho e agosto do ano de 2021, exatamente um ano atrás. Nós resolvemos começar a nossa jornada do Projeto 4 no Mundo por Cavalcante, porque além de ser uma cidade que a gente já conhecia algumas lá, mas a gente preferiu Cavalcante por uma série de razões que depois eu vou acabar entrando. E a gente queria começar pelo Cerrado, porque a gente percebeu que não dava para sair para uma viagem de volta ao Brasil, conhecer o Brasil, explorar o Brasil, sem conhecer o nosso quintal direito. E toda vez que a gente vai em Cavalcante, toda vez que a gente vai na Chapada, a sensação é essa, de que a gente não conhece nossa região. A nossa região é muito bonita. A região de Goiás, a região do Centro-Oeste é uma região muito bonita, de natureza muito exuberante e que tem muita coisa para se conhecer. Então nós decidimos ficar lá. A princípio era para ficar apenas um mês, só que a gente gostou tanto e viu que tinha tanta coisa para fazer que a gente acabou estendendo para quase 2 meses ficando e morando lá na nossa cabana lá em Cavalcante. Uma coisa muito importante de se falar sobre Cavalcante, e aqui agora eu vou começar a compartilhar com vocês a minha tela, então às vezes eu não vou ficar olhando para a câmera para vocês poderem acompanhar aqui comigo o raciocínio. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar é esse mapa aqui. Ó. Esse mapa mostra que, na verdade, a gente fala da Chapada dos Veadeiros e as pessoas pensam às vezes que é dentro de um município, como se você estivesse indo para um município chamado Chapada, como tem em alguns lugares com esse nome, mas não é verdade. Na verdade é um parque nacional e muito mais do que essa reserva ambiental que existe no norte de Goiás, é uma região. Mesmo as coisas que não fazem parte aqui do parque, que é essa área em verde aqui no mapa, você vai perceber que tem várias atrações que estão fora do parque. Isso quer dizer o seguinte, que não é só uma cidade, nem é só um parque, é toda uma região, é o norte do estado de Goiás, com várias e várias atrações para você conhecer. Dentre elas, as principais cidades que fazem parte dessa região, eu destacaria Alto Paraíso, Cavalcante e Teresina. Eu sei que tem outras, como São João da Aliança, Colinas do Sul, o próprio São Jorge, que não é um município, faz parte de Alto Paraíso, mas também é muito famoso na região. Mas nesse vídeo específico eu vou falar sobre o município de Cavalcante e sobre o município de Alto Paraíso, que são os dois que eu diria que são expoentes nesse sentido, quando se fala dessa região. Alto Paraíso, principalmente porque é onde tem a maior quantidade de cachoeiras, digamos assim, a pioneira no turismo, no ecoturismo dessa região, ficou muito conhecida, o turismo lá é muito afamado, tem muita estrutura, pousadas, restaurantes, tudo que você precisa, então por isso é tão famosa. E Cavalcante que vem crescendo muito, porque as cachoeiras que tem na região de Cavalcante são muito bonitas. Então Cavalcante vem destacando nos últimos anos, principalmente a Santa Bárbara, a Cachoeira Santa Bárbara, que é o cartão postal, que ela é linda, tem outras tão lindas quanto, até mais às vezes, dependendo da pessoa que for perguntada. Mas, querendo ou não, a Santa Bárbara é o cartão postal de Cavalcante e traz muitos turistas para cá. Galera, voltando aqui rapidinho, porque na hora da edição eu acabei percebendo que eu esqueci de comentar um detalhe.
A Santa Bárbara tem vídeo dedicado aqui no canal. No ano passado eu acabei gravando um vídeo sobre ele. Foi o único que eu fiz um vídeo realmente. Eu tinha a expectativa de fazer um vídeo para cada uma das cachoeiras, das atrações, mas o único que eu realmente fiz foi a Santa Bárbara. Então eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois desse daqui. E também eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você acompanhar depois, ok? Vamos voltar para o vídeo. E a gente acabou decidindo por Cavalcante pela questão de Cavalcante ser uma cidade mais pacata. E nós queríamos procurar um lugar mais de natureza, realmente, de conexão com a natureza, de ecoturismo, e ficar mais conectado. Como nós somos uma família, a gente não tem tanto interesse assim em badalação, essas coisas que tem em Alto Paraíso. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é que a gente estava a fim de fazer trilhas, e em Cavalcante tem essa diferença. Todas as principais cachoeiras que tem lá, então Canjicas, Rio da Prata, o complexo do Engenho 2, tudo isso aí, existem trilhas muito grandes. Então cada uma dessas atrações normalmente você faz um dia inteiro só para elas, são dedicadas para elas. Já Alto Paraíso e São Jorge, eu diria que são locais mais interessantes para quem está interessado em fazer vários destinos, conhecer várias cachoeiras num curto espaço de tempo, e também para quem está afim de um pouco mais de badalação, mais agitação na noite e tal. Então são públicos diferentes e a gente acabou escolhendo ficar em Cavalcante. Todos eles são atrações lindíssimas. Conhecido aqui um pouco sobre a região, esse aqui é o mapa da região do estado de Goiás. Você vê que é uma região muito grande que ocupa o norte do estado de Goiás, tá vendo? Tudo isso aqui é considerado a região da Chapada. Então é bem grande mesmo. Fica próximo a Brasília, como vocês viram ali. Falando um pouco sobre a história da Chapada, a geografia eu falei um pouco sobre a região, né? E agora eu gostaria de falar um pouco sobre essa história. O parque foi criado em 1961 e se tornou Patrimônio Natural da Humanidade da Unesco em 2001. Um tempo atrás, esse parque acabou sendo estendido, ele ficou um pouco maior. Bom, aqui mostra como era a área do parque antes de 2017, e essa parte delimitada de amarelo aqui no mapa mostra como ficou a nova região do Parque da Chapada dos Veadeiros a partir de 2017 com o novo decreto. Eu não sei dizer exatamente como está isso aqui hoje, eu não me atualizei, não fui atrás para saber, mas até onde eu sei, essa região toda aqui é para se tornar a nova região do Parque Nacional. Desde os anos 70, a região da Chapada dos Veadeiros é uma região, um reduto de pessoas que são ligadas à natureza, a cristais, a misticismo. Então, desde essa época, o turismo, nesse sentido, vem crescendo cada vez mais. E hoje em dia, também não é só a parte mística, mas também o pessoal que é ligado ao ecoturismo. É, na verdade, um santuário ecológico dentro do Brasil, a região da Chapada dos Veadeiros. E eu acredito que seja um destino muito interessante para se conhecer no Brasil. Para quem gosta de natureza, gosta de trilha dessas coisas, eu acho que faz muito sentido ir lá conhecer. Falando sobre as belezas e atrativos, bom, se eu pudesse falar de uma forma bem resumida sobre as belezas e atrativos da Chapada dos Veadeiros, eu diria lindas formações rochosas e águas cristalinas. Isso seria um bom resumo na minha opinião, sobre a Chapada dos Veadeiros. Existem inúmeras cachoeiras, inúmeras trilhas no meio do cerrado, existem piscinas naturais lindíssimas. Mas o foco principal da Chapada são basicamente isso. Então vamos falar um pouco sobre fauna e flora, sobre vivência ao ar livre, sobre natureza. Eu acho que esse é o tema principal da Chapada. Não é só isso, também tem gastronomia, tem cultura, tem a tradição dos calungas, existem muitas coisas interessantes para se conhecer na Chapada. Mas eu acredito que o foco principal da divulgação seria realmente essas duas, que é a beleza natural, as águas e as formações rochosas. Algumas curiosidades sobre a Chapada dos Veadeiros. Bom, você pode visitar a Chapada em todos os meses do ano. Tem atrativos para toda a época do ano. Mas na época de seca, quando as águas estão mais baixas, consequentemente as águas também estão mais limpas. É uma época que o turismo é mais forte, mais aquecido. Então na época de julho, nas proximidades de julho, agosto, setembro, são as épocas em que o turismo é mais aquecido. Na época das águas também tem turismo, que vai ali de outubro até abril, digamos. Tem bastante gente também, mas é menos do que na alta temporada, que eu diria que é na época das secas lá. A diferença é que na época das águas você vai pegar o cerrado verdinho, muito mais bonito, assim, visualmente você olhar para os campos, tudo verdinho, bonito, né? E já na época das secas você vai ver a água mais cristalina, porque não tem a enxurrada, não tem essas questões. Essa é uma época de águas mais limpas. Com relação a valores e guias, eu diria o seguinte: tem quem diga que a Chapada dos Veadeiros é um destino caro de turismo. Existem lugares que sim, podem ser considerados mais caros e outros não. Sobre os guias, a necessidade é em algumas atrações. Tem lugares que você não precisa levar guia. Por exemplo, na Chapada, na região de Alto Paraíso, em muitos lugares você não tem necessidade de guias. Você pode ir na maioria das cachoeiras sem ter a obrigatoriedade de ir com guia ou não. Já em Cavalcante você já encontra lugares que vai ser obrigado sim a ir com um guia, contratar um guia para ir com você. Porque essas trilhas lá em
Cavalcante, na região de Cavalcante principalmente, são muito longas, são trilhas de 6 quilômetros, e de volta vai dar 12 até 14 quilômetros, nós chegamos a rodar em um dia. E sem um guia se torna perigoso. As pessoas podem achar caro, eu vou falar assim, mais ou menos uma estimativa de um preço de um guia. É entre 250 até 350, não sei como está hoje. Na época era entre 200 e 300, mas em um ano muita coisa mudou, então pode ser que tenha mudado esses valores. Esse guia você pode muitas vezes compartilhar ele com grupos de até 5, 6 pessoas, dependendo do guia, se você negociar. Então, supondo um guia de R$300, você dividir por 6, vai dar R$50 para cada pessoa. Eu diria que não é caro, porque o guia não é só uma pessoa que vai te levar e voltar com você naquele local. Ele é uma pessoa que vai te dar todas as informações que você precisa, vai te colocar em bons restaurantes. Se você arrumar um guia legal, uma pessoa legal, você vai fazer uma amizade. A pessoa vai te contar muito sobre aquele local. Eu quero indicar aqui, nesse momento, o guia que foi o nosso guia nas viagens, nos passeios que a gente fez, que é o Paulo Pardal. Esse aqui é o Instagram dele. Esse cara é um amigo, um cara que eu vou levar peito pro resto da vida. Ele é um cara muito bacana, parceiro. Depois até vou mostrar alguns vídeos e não tem tempo ruim com ele. Um cara muito divertido. Então a gente fez 6 passeios com ele no todo. Todos eles foram experiências que vão ficar para sempre na nossa memória. E eu acabei pensando, antigamente eu também achava que a diária de um guia poderia ser caro, mas hoje realmente eu já não acho mais, porque é todo um trabalho, é um conhecimento que ele tem adquirido ao longo dos anos, e ele passa tudo isso. Então ele ensina sobre o turismo, ele ensina sobre o cerrado, ele deu aulas para mim, deu aulas para minha esposa, para minha filha. A gente está andando aqui num relevo de chapada, a gente está num platô. Só que aqui em cima ele ainda tem alguns morrinhos, né? Uhum. E alguns morros maiores ali já... Então assim, um cara muito bacana, muito parceiro. Então realmente, mesmo onde não teve lugares que a gente nem precisava, não era obrigatório levar guia, como a gente foi, por exemplo, na região dos Cânions, na trilha dos Cânions, no Parque Nacional. E mesmo assim a gente quis levar ele, porque o passeio com ele era mais divertido, entendeu? Então se você conseguir um guia bacana, e eu tenho certeza que existem inúmeros guias lá, que são interessantes, você vai tirar muito proveito dessa experiência que você vai ter. Então contrate um guia se você puder, não ache ruim, porque o trabalho deles é muito interessante, é um trabalho muito legal de ser valorizado. Então, existem inúmeros lugares que você vai precisar de guias e tem outros que você não vai precisar. Então, por exemplo, aqui no Rio da Prata você tem necessidade de levar guias, na Canjica você tem obrigação. Na Santa Bárbara, nessas 3 aqui, Santa Bárbara, Candaru, Capivara, além da obrigatoriedade do guia, ainda tem uma especificidade aqui, você tem que levar um guia Calunga, necessariamente Calunga. Ou seja, são pessoas que são da região ali, são pessoas da comunidade Calunga, que existem inúmeras comunidades, como a gente acabou descobrindo. A gente a princípio pensava que era só a região do Engenho 2, mas na verdade existem inúmeras comunidades calungas, como tem, por exemplo, a comunidade do Vão de Almas, do Vão do Moleque. Existem inúmeras comunidades, então você tem que contratar algum guia que seja calunga para fazer atrações aqui dentro do território calunga. Muitas outras, em geral, você não tem obrigatoriedade de levar um guia. Por exemplo, aqui no Barroco, você não precisa levar um guia necessariamente. A gente foi com o Paulo porque foi muito legal levar ele e a gente conhecer coisas que, se nós tivéssemos ido sem ele, provavelmente nós não conheceríamos. A Ponte de Pedra, que a gente também foi, e lá eu acho que é obrigatório ainda ir com guia. E na Ponte de Pedra é um caso que realmente faz todo sentido você levar um guia, porque é uma trilha pesada, difícil, é arriscado. Não acho que nem pode ir sem guia. A trilha é mais complexa. Essas trilhas todas você pode encontrar informações sobre elas com facilidade na internet. Então aqui eu estou fazendo só mesmo um apanhadão geral por cima aqui para poder explicar para vocês. Quero mostrar quais foram as atrações que a gente acabou fazendo nessas 7 semanas que a gente ficou lá. O Complexo do Prata 1 e 2 normalmente leva 2 dias para ser feito. São em torno de 7 quedas que você tem, 7 cachoeiras principais. É muito difícil você fazer as duas no mesmo dia. Para você ter uma ideia, o Complexo do Prata 2 é conhecido como a trilha do Rei, da Prata e a Rainha. Essa trilha ela tem 6 km de ida e 6 km de volta. Você leva... Eu vou contar a nossa experiência como foi. A gente gastou 12 horas da hora que a gente saiu de Cavalcante até a hora que a gente retornou a Cavalcante. Dessas 12 horas, 4 horas foi no trajeto de carro, 2 para ir, 2 para voltar. Estrada de terra, cerca de 65 quilômetros da cidade de Cavalcante. Dessas 12 horas, então 4 foi no carro, 4 horas foi caminhando, 2 para ir, 2 para voltar. E as outras 4 horas a gente ficou rodando ali, aproveitando para tomar banho, conhecendo as cachoeiras e tal, e realmente fazendo o passeio que a gente foi para fazer. Então assim, esse é obrigatório guia.
tem os custos lá, tem um custo de estacionamento, um custo que você paga para entrar no Rei, tem, assim, são várias. Isso aí é melhor você procurar essas informações atualizadas agora em 2022, porque se eu passar os preços aqui, pode ser que eles já estejam ultrapassados. Então, esses aí são 12 quilômetros. E do Complexo do Prata 1, que são 5 cachoeiras, 5 atrativos que você faz, são próximos também, mas você leva um dia inteiro se você quiser aproveitar bem. Muito bonitos. Eu vou colocar aqui umas imagens dessa trilha, do dia da trilha. E aqui eu quero falar algumas dicas a respeito da questão da trilha. Aqui nessa foto você pode ver com relação às águas. Eu sempre levava bastante água. Tem lugares que tem trilhas que você pode beber água. O guia vai te orientar. Olha, aqui você pode consumir água desse local. Aí tem fontes em alguns lugares. Mas o ideal é sempre você levar água e levar comida. Água eu sempre costumava levar 1,5 litro a 2 litros para cada um de nós. Então aqui nessa foto você pode ver que eu estou com 3 litros, mas ainda tem mais água com outras pessoas. Com a minha esposa, por exemplo, com a minha filha, a gente fazia gelo, colocava numa garrafinha plástica, congelava a água e levava para a trilha, para tomar água geladinha, pelo menos no período da manhã, até descongelar. É importante você levar chapéu, é importante você levar protetor solar. As roupas que você vai levar, interessante que sejam roupas de secagem rápida. Você acaba, por exemplo, nesse caso do Prata, que você vai em 5 atrações seguidas. Você acaba uma, você vai vestir aquela roupa e vai começar a caminhar de novo para poder ir para outra. Às vezes você vai andar 1 km, 2, 3 km para chegar na próxima atração. Então, se você estiver molhado, pode acontecer várias coisas. Você pode assar. Quando a pele entra em atrito e acaba causando uma lesão ali na pele. Também é importante você levar uma mochila. Não precisa ser do tamanho dessa minha aqui, é porque eu estou levando para a família toda, então eu levava uma grande. Também equipamento de filmagem, essas coisas, então eu acabava levando uma mochila maior. Então, eu diria que roupas leves, um bom calçado, isso é importante, porque se você decide, eu vou para a trilha, eu vou com tênis velho. Cara, é muito perigoso você ir com tênis velho. Se você torcer o calcanhar num lugar desse daí, a 6 km no meio do mato, você torce um calcanhar aí, você vai passar muito perrengue. Então escolha uma bota de preferência, uma bota de trilha se você tiver, com um solado bastante aderente, porque vai ter pedra, vai ter água, você vai ficar um lodo por cima dessas pedras, você pode escorregar. A roupa é algo importante. Chapéu, protetor solar, óculos escuros, uma roupa que seca rápido e uma boa bota. E para comida, o ideal é que você faça um bom café da manhã antes de sair. Coma proteína, sei lá, um ovo mexido, queijo, não sei. Durante o passeio, o mais comum é você fazer pequenos lanches, então um sanduíche, alguma coisa que você leva para a viagem. Teve casos que a gente fez comida na trilha. É possível você levar um fogareiro, mas não é todo mundo que tem essa estrutura. Eu vou colocar uma imagem aqui do dia que a gente fez uma comida no caminho. Vou deixar passando algumas imagens aí também sobre isso. Olha, esse vídeo aqui foi gravado numa daquelas cachoeiras que eu falei sobre o Rio da Prata. Olha para você ver como essa água é limpa no mês de julho. São águas muito limpas, com piscinas naturais, uma maravilha mesmo na terra. Essa imagem mostra eu mergulhando ali. Dá para você ver o fundo em quase todas as cachoeiras. Nesse vídeo aqui mostra eu e o Paulo, que é o nosso guia, nadando através dos labirintos que tinha no Rio da Prata, mais ou menos na região ali entre a primeira queda da Pratinhas e a segunda. Tem esse local aqui que é o Campo de Marte, que eles chamam. Tem lugares para você passar debaixo de rochas, o rio meio que se perde no meio das pedras. É um lugar lindíssimo. Eu fiz algumas imagens, mas as imagens submarinas não ficaram muito legais, então eu vou mostrar só mesmo essa daqui por cima, para vocês terem uma noção. É um lugar muito bonito, realmente. A gente pegou um dia de sol, estava bem legal. Até essas passagens aqui no meio das pedras também, que é bem interessante. É um labirinto realmente que você passa. Falando aqui agora um pouco sobre essa questão da obrigatoriedade de 4x4. Muitas pessoas têm esse pensamento de que para você ir para Chapada dos Veadeiros é essencial que você tenha um 4x4. E eu quero dizer o seguinte, eu fui com um carro popular, Toyota Etios hatch, um carrinho pequeno, e a gente foi nessas atrações todas. A gente foi no Prata, a gente foi na Canjica, então foi lugares de difícil acesso, longe da cidade, e não tivemos problema. Mas isso não quer dizer que isso seja uma regra. Você pode ir numa época em que as estradas estão ruins e você não passa sem 4x4. Quando a gente foi a primeira vez, em 2016, a gente não pôde chegar mais próximo da trilha da Ponte de Pedras, justamente porque a gente não tinha um carro 4x4. Era liberado a chave da porteira para chegar mais perto, diminuiria de 7 km a trilha para 3 se você tivesse um carro 4x4. Então, para Cavalcante, se você tiver um carro 4x4, é interessante porque vai facilitar a sua vida. Mas não tem obrigatoriedade. Dá para você chegar hoje em dia, e cada dia mais eles estão melhorando as estradas para você chegar de carro até os destinos. Então, a Canjica, que foi uma das mais difíceis para a gente chegar em 2021. Hoje em dia eu fiquei sabendo que as estradas estão melhores. A gente passou um pouco de perrengue lá, até estourei 2 amortecedores quando a gente foi.
Então assim, não é obrigatório um 4x4, você se vira sem ele. E como tem uma variedade enorme de atrações, dá para você fazer várias outras se por acaso uma não der para você ir sem 4x4. Então se informe sobre aquela que você mais deseja fazer e vê se é possível naquele caso específico você ir sem o 4x4. Então, mas por exemplo, Santa Bárbara, que é uma das mais famosas no Complexo do Engenho 2, lá não precisa de 4x4, dá para você chegar até na comunidade super tranquilo com qualquer carro. E o mais importante também é que você tenha alguma noção sobre pilotagem em terreno de terra mesmo, porque mesmo que seja uma estrada boa, tem locais que você vai pegar subida de serra. E aí sim você pode, dependendo se você não tiver experiência, ter alguma dificuldade com isso. Mas normalmente para esses lugares mais difíceis você vai com o guia e o guia é bastante experiente, ele pode dirigir e tal. Não vai ter grandes problemas sobre isso. Então, apesar de ser uma dúvida muito recorrente sobre essa questão do 4x4, eu não vejo obrigatoriedade não. Dá para você fazer bons passeios sem o 4x4. Se tiver, ótimo. Se não tiver, tá tudo bem. Bom, galera, então é isso o que eu queria falar sobre nesse vídeo inicial sobre a Chapada dos Veadeiros. No próximo vídeo que eu vou soltar aqui no canal, eu vou falar um pouquinho mais, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, sobre cada um deles, sobre o Complexo da Prata 1 e 2, sobre a Ponte de Pedras, sobre as Cachoeiras do Barroco, sobre o Parque Nacional, que a gente foi nos Canyons e também na Trilha da Pedra Furada, sobre o Complexo do Canjica e também sobre o Engenho 2. Então, o próximo vídeo eu vou falar sobre as atrações mais a fundo, e nesse vídeo que eu tinha para falar era isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bastante instrutivo para vocês, que vocês tenham gostado dele. Se agregou alguma coisa para você, se foi legal, por favor, deixe um seu like aí no vídeo, se inscreva para receber mais vídeos quando a gente lançar. Eu pretendo soltar pelo menos um vídeo por semana daqui por diante, então para você receber mais informações sobre ecoturismo, sobre viagens, sobre vida nômade, por favor, se inscreva. E se você conhecer alguém que está querendo ir conhecer a Chapada dos Veadeiros, por favor, compartilhe esse vídeo com ele, assim você ajuda o nosso vídeo a ganhar engajamento e ter mais visualizações, e nos motiva também a continuar gravando, porque gravação de vídeos aqui para o YouTube, conteúdo para o YouTube dá muito trabalho, e se a gente não tiver algum tipo de respaldo de vocês aí do outro lado, realmente a gente perde um pouco a motivação, beleza? Então compartilhe se você puder. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, se eu me expressei de alguma forma que, sei lá, não ficou claro para vocês, deixa nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. Tá ok? Valeu!